E agora, pastor? Para começarmos, precisamos entender a preocupação que existe acerca da cremação de corpos. É lógico que na visão, na ótica bíblica. Vamos até a carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Tessalônica. No capítulo 4, a partir do versículo 13, eu vou ler. Diz assim: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, vocês viram que a Bíblia é um livro que tem como uma das palavras-chave ressurreição. Ou seja, morreu, não importa o fim que foi dado ao seu corpo, não importa o tempo, não é? Ela voltará à vida. Estamos falando do corpo físico. E conforme a palavra de Deus, nós observamos que é tratado de duas ressurreições. Não é? A primeira dela é com a vinda do Senhor Jesus Cristo arrebatar um povo que creu, não é, no seu sacrifício e entregou a sua vida a Ele. O apóstolo Paulo, então, em Tessalonicenses, explicando melhor, ele usou, não é, uma palavra mais suave, ele disse, os que dormem em Cristo. Na verdade, ele estava se referindo a os que morreram crendo em Jesus Cristo. Tanto é que nós vemos aqui no versículo 16, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então entendemos que esta é a primeira ressurreição, ou a ressurreição dentre os mortos. A segunda ressurreição é aquela que trata exatamente o livro de Apocalipse. E nós vemos aqui Apocalipse no capítulo 20, não é? A partir do versículo 11, fala do juízo de Deus, o juízo final, o juízo do trono branco. E ele diz assim: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Preste atenção agora no versículo 13. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia. Enfim, onde estiver aquele corpo, onde estiver, vai ser levado à presença de Deus. Eu quero ver com você também um outro aspecto desta questão que está registrado no livro do profeta Daniel. Ele diz que no tempo da chamada grande tribulação,
os que ficarem aqui não passaram pela primeira ressurreição, não foram arrebatados, mas permanecendo ali naquele período terrível, onde haverá um reino mundial por uma pessoa só, chamada o Anticristo, que o poderio militar do Anticristo vai se levantar ferozmente. Então aqui o profeta Daniel está falando daqueles que estavam com a vida de pecado, e Jesus veio e arrebatou a igreja, e eles ficaram, e vieram a se arrepender, e pediram perdão, e começaram a ensinar a verdade, pregar a verdade. E o Anticristo, vendo aquilo, com o poderio militar que ele tinha, pegou as pessoas, usou a espada para matá-los, e cremou os seus corpos. Mas eu quero falar também da história da igreja. Na história da igreja, temos homens, que entregaram a sua vida em favor do Evangelho. E num período chamado Inquisição, muitos deles foram cremados, queimados em fogueira, os vivos. Um deles foi no ano de 1415, Johannes Hus, ou João Hus, como nós conhecemos. E no concílio de Constança foi decretada a sua morte por cremação. Então, pessoal, vemos que esta preocupação que existe hoje dentre os cristãos de ter os seus corpos cremados, e não, como é costumeiramente feito, sepultado, vem exatamente do temor de quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, os mortos virão com ele, com o Senhor Jesus Cristo. Quando eu falo os mortos, eu falo alma e espírito. Virão buscar o seu corpo, que está sepultado, ou, como vimos em Apocalipse, no fundo do mar, ou foi cremado, como é o caso de João Hus, ou sofreu outro tipo de agressão, Então a pessoa tem aquela preocupação, ela diz: como será possível haver a ressurreição do meu corpo para encontrar a alma e o espírito e ir com Jesus para a eternidade, se o meu corpo foi queimado, virou cinza? Eu creio no Deus Todo-Poderoso, que é capaz de ajuntar todas aquelas partículas dispersas e formar novamente aquele mesmo corpo. Para fechar esta questão, como diríamos daqueles que passarão pela grande tribulação e pregarão o Evangelho e ensinarão, e serão mortos e cremados? Como ficam os heróis da fé, da história da igreja, que foram cremados também? Estão condenados? Logicamente que não, porque eles fizeram tudo em prol do Evangelho. Então eu creio que você entendeu que a cremação de corpos é biblicamente aceito. Então, pessoal, espero ter, com esta breve explicação, ter podido ajudar na compreensão da pergunta que gerou este vídeo, e que o Espírito Santo de Deus possa melhor interpretar estas palavras.